Bom, pessoal, vamos começando a nossa quarta aula sobre a Era Vargas. Eu resolvi fazer uma quinta aula, então eu estou falando todos os vídeos 4 aulas, mas vão ser 5. E a quinta aula eu vou selecionar um exercício do Enem de 2017 para poder comentar com vocês. A gente começa a nossa quinta aula falando um pouquinho sobre a campanha eleitoral de 1937. 1937 vai ser um ano bem estranho, porque apesar de o Vargas não ser candidato à presidência da República, existia o chamado queremismo, que era uma galera que queria que o Vargas fosse presidente da República. O ano de 1937 vai ser um ano bem tumultuado do ponto de vista internacional, porque é justamente o ano que vai suceder o início da Guerra Civil Espanhola. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Guerra Civil Espanhola. Esse ano ele vai ser ali caracterizado, o ano de 1937, porque a gente vai ficar sabendo que existe, aqui no Brasil pelo menos, que existia uma organização internacional chamada Cominter, que era uma organização da União Soviética para auxiliar na luta em favor do comunismo. E olha só, você quer destruir alguém no Brasil, você fala que essa pessoa é comunista. Bom, diversos países da Europa já tinha endireitado, entre aspas, porque esses países já tinham já tinham começado um processo de extrema direita. É, por exemplo, o caso da Espanha, que passava por guerra, depois de Portugal, da Itália, da Polônia. A gente vê o caso da Alemanha e assim vai. No Brasil, o Vargas começa então a pensar que ele deveria estender o seu governo. Então, na eleição, ele simplesmente não apoia o seu candidato, o candidato do seu partido. E pior, o Vargas não era terraplanista, o Vargas não era aqueles caras anti-vacina, mas em 1937 ele planta a fake news que muda a história do Brasil. Vocês estão vendo aí, né, na tela o chamado Plano Cohen. Na cabeça dele, ele vai conseguir com o Plano Cohen um motivo para dar o golpe no Brasil aqui, dar o golpe nele mesmo, entre aspas. Então, ele vai lançar que existia no Brasil um chamado Plano Cohen, isso em 1937. E esse plano é ridículo, mas esse plano consistia em que socialistas, comunistas e anarquistas judeus iriam tomar o Brasil a partir de greves sincronizadas, a partir de formação de milícias, queimas de igreja, massacre de opositores e destruição da família. Essa vai ser a maior fake news de todas. Por que isso é uma fake news? Porque não existia o Plano Cohen. Não existia. O Plano Cohen foi por conta de um capitão do exército, um general, alguma coisa assim, chamado Olímpio Mourão. O Olímpio Mourão chega com um plano como se como que os comunistas tomariam o Brasil. E é a partir desse plano que o Vargas declara estado de sítio no Brasil e ele simplesmente promulga uma nova Constituição. Olha, eu estava dormindo, eu tive um sonho, escrevi uma Constituição e olha, no outro dia o Olímpio Mourão me trouxe os planos aqui, os planos desses comunistas que querem tomar o Brasil. Não existia plano nenhum, eu repito, não existia plano nenhum. Bom, o Vargas torna ali um estado de sítio, fecha o Congresso, diminui o poder do judiciário, né? Todo ditadorzinho quer fazer isso, enfim. E ele inicia no Brasil o que a gente vai chamar de Estado Novo, que de novo não tinha nada. Era um Estado extremamente conservador, era um Estado com uma economia estatal desenvolvimentista, era um Estado que perseguia, prendia, torturava e matava os seus opositores. Bom, entre outras coisas, ele vai estabelecer a chamada CLT, colocando como eu posso dizer, novos itens na questão trabalhista do Brasil. Ele vai fazer com que os sindicatos se transformem em simplesmente fantoches do governo, porque um sindicato deveria ter a autorização do Estado para ser criado, né? Outra coisa que ele vai fazer nesse processo é criar o DIP, que está aqui, ó, do seu lado aqui, ó, o Departamento de Imprensa e Propaganda,
O departamento de imprensa e propaganda, ele servia para criar censura nos órgãos de veiculação de notícia, nos jornais, e servia também para fazer uma espécie de culto ao líder. E aí, nesse culto ao líder, a imagem dele surgia como um salvador da pátria, um homem incorruptível, um homem que entregou a sua vida, a sua alma para a nação. Eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, mas isso não é novo, isso é lá do Vargas, olha só que interessante. Bom, outro item que vai acontecer durante o governo dele vai ser a Marcha para o Oeste Brasileira, com esse senhorzinho aqui, ó, o chamado Marechal Rondon. O Marechal Rondon começa então um processo de expansão territorial do Brasil. Já existia o oeste brasileiro, na verdade o que eles começam então é ocupar esse oeste, criar cidades, rodovias e assim vai. Esse processo é um processo bem antigo. Bom, do ponto de vista da indústria, o Vargas vai criar um ciclo de desenvolvimento industrial, com empresas de extração de minério, como a Vale do Rio Doce, aquela que foi vendida lá pelo Fernando Henrique Cardoso por absurdo de preço barato e hoje é a maior mineradora do mundo, né? Ele vai criar também a Companhia Siderúrgica Nacional, com a ajuda dos norte-americanos, a CNS, a CSN, ele vai criar também a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, achei muito legal esse nome. Ele vai criar a Alcalis, que tinha ali produção de gêneros alimentícios, entre outras coisas de energia também. E ele vai criar a Companhia Nacional de Motores, né? O Vargas vai dar um impulso para o Brasil nesse período, alavancando a indústria, trazendo aqui para o Brasil inovações que até então não existiam, algo que foi extremamente positivo, foi o primeiro processo de industrialização que a gente sofre aqui no Brasil. Outra coisa interessante que vai acontecer, eu não vou entrar porque eu vou ter que fazer um vídeo só sobre a Segunda Guerra Mundial, mas vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra já tinha começado, o negócio já estava pegando fogo lá e o Brasil não tinha decidido de lado que ia ficar, né? Enfim, o Vargas flertava com os nazistas, até que o presidente americano joga ali uma bomba no colo do Vargas, ou quase joga essa bomba, pressionando ele um pouquinho, oferecendo para ele uma siderúrgica aqui. Ele aceita e aí o Brasil entra na guerra. Acontece que os jornais brasileiros, essa imprensa golpista, dizia que o Brasil só mandaria soldados para a Europa para lutar se uma cobra fumasse. Pausa dramática. E a cobra fumou. Por isso que você vê essas imagens. A cobra está fumando, né? E os soldados brasileiros, guerreiros, heróis, vão para uma guerra. E aí, nesse conflito, os soldados brasileiros vão servir de apoio lá para os Estados Unidos, mas os soldados brasileiros vão se destacar, os 20 mil soldados vão se destacar de uma maneira ímpar. Tem algumas historinhas engraçadas, né? Como quando soldados brasileiros simplesmente somem com um tanque de guerra norte-americano, mas isso é uma coisa para uma outra história. Se você estiver no nosso grupo do WhatsApp, você pergunta que eu explico para vocês essa história melhor. Bom, no pós-guerra, os soldados volta para cá os generais, e eles começam a perceber que eles estavam lutando contra o governo ditatorial totalitarista na Europa e tinham igual aqui, né? Então, para não sofrer um golpe, o Vargas renuncia, né? Ele vai renunciar, e essa renúncia do Vargas vai convocar novas eleições para o parlamento em dezembro. O presidente eleito na época vai ser um general do exército, né, o general Dutra, e aí isso é uma outra história para outra aula. Deixa eu dar um recado para você. Você que está estudando para o Enem, você que não tem condições, você que precisa estudar para o Enem, eu estou me oferecendo dar aula para você. Então tem um grupo no WhatsApp, tem aqui, vou deixar para você na descrição todas as informações. A gente tem um grupo no Google Sala de Aula, em que eu dou as aulas, eu comento, a gente troca ideia e você não vai ficar sozinho nesse momento. Gente, obrigado, até a próxima aula. Se você puder e se você quiser, dá um like. Se você puder e se você quiser, segue o nosso canal aí, enfim, faz toda essa parafernália que vai ser legal. Obrigado, até a próxima. Tchau!